hoje nós vamos trabalhar a vivência na comunidade. Muitas das vezes nós temos pessoas que, caminhando um período na igreja, tendo algum período já de membresia em alguma comunidade, em algum momento, mesmo fazendo o que tinha prazer de fazer, em algum momento mesmo realizando coisas que gostava de realizar, alguns entram em crise, alguns se sentem não pertencentes, outros começam a olhar para tudo aquilo que vinham fazendo e que deve ser feito, mas agora com um cansaço anormal, uma fadiga, já não há mais tanta alegria, já não há mais tanta motivação do que algumas fases, e aí começa-se a questionar se o viver em igreja, se o viver em comunidade realmente é algo necessário, né? Então, talvez sejam perguntas que já permeou aí os teus pensamentos. Por que eu preciso ir na igreja? Por que é que eu tenho que congregar? Qual a importância de se viver em comunidade? Eu consigo viver sozinho, eu consigo me resolver sozinho. Talvez alguns já se questionaram. Será que servir na igreja é algo realmente necessário? Tem tantas pessoas que atuam tão bem, uma comunidade grande tem tanta gente para responder às necessidades. Qual é a necessidade de que eu sirva também? Será que é realmente necessário? Outros podem entrar em crise e questionamentos acerca do âmbito dos relacionamentos. Será que eu sou cuidado o suficiente? Ou será que eu me sinto pressionado a cuidar de outra pessoa? E o que seria então o discipulado? Eu sou discipulado? Não sou discipulado? Quem pode discipular? Quando eu discipulo, essa pessoa se torna meu discípulo? Essas perguntas, elas em algum momento, elas compõem o imaginário, eu acredito que de todo cristão. E de tempos em tempos é importante a gente trazer ao nosso coração a verdade bíblica acerca da vontade de Deus sobre a viver em comunidade, a beleza que há na unidade, como é de fato vontade de Deus que nós, mesmo sendo tão distintos, com biografias tão diversas, com histórias tão diferentes umas das outras, será que vale a pena se expor ao risco dos relacionamentos? Será que vale a pena, ou será que é necessário que eu coloque a minha mão em toda essa operação, mesmo tendo muita gente? É dentro dessa temática que nós vamos caminhar. A Bíblia traz para nós que a fé cristã não se vive de maneira isolada. A fé cristã ela é excessivamente comunitária, coletiva. Então questionamentos como esse podem drenar a sua fé, podem drenar a sua alegria na vivência de comunidade. Então, irmãos, é dentro dessas questões, em especial sobre discipulado, do meio para frente, nós vamos tratar muito sobre isso, para que a gente traga um equilíbrio, para que eu creio que muitos irmãos também, eu creio que muitos irmãos hoje se provarão de um ânimo vindo do Espírito, amém? E eu creio que para muitos também será um esclarecimento, um alinhamento. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 133. Hoje pela manhã aconteceu um fato interessante. Eu não me atentei, eu peguei a Bíblia que estava lá na minha sala, e era uma Bíblia em espanhol, irmão. Aí eu abri a Bíblia, aí a gente foi ler Salmo 133, que nós já vamos ler, mas ele vai dizer, olha, veja como é bom e agradável. Aí eu fui ler, estava, mira como essa. Meu Deus do céu, essa foi uma gafe interessante. Vamos ficar de pé para a nossa primeira leitura. Ai, meu Deus. Então, Salmo 133, do verso 1 ao 3, eu vou ler na versão, na NVI, né? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola ou orla das suas vestes. É como o orvalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Feche os teus olhos, curve sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, uma vez mais pela tua presença, Pai. Senhor, como é bom poder provar dos efeitos da tua fidelidade. Nós não merecíamos e o Senhor nos salvou. Nós não merecíamos e o Senhor continua persistindo, permanecendo nas nossas vidas.
Senhor, nós trabalharemos aqui essa ideia do viver em comunidade, a comunidade dos imperfeitos, mas que reconhecem que o ponto de convergência é Cristo Jesus, aquele que é perfeito. Então, Senhor, opere em nós a Tua graça nessa noite, trabalhe em nós, Senhor, reverência à Tua presença. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que nós estejamos com os ouvidos abertos, com corações e mentes completamente atentos, totalmente voltados para aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Nós cremos que esse encontro comunitário, ele não é apenas uma casualidade, ele também não é um encontro meramente natural, não, Pai. Nós cremos que nós estamos aqui envolvidos pelo agir do Teu Santo Espírito, e nós estamos abertos a isso, Pai, a percebê-lo, estamos aqui abertos a ouvi-lo, estamos aqui abertos a aprender de Ti. Senhor, que o nosso coração seja como o de Paulo, que declarou conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, que este seja sempre o alvo das nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, tomar o seu lugar. Amém. Bom, irmãos, muitos aqui já devem ter lido esse Salmo 133, e sendo você alguém familiarizado com as Escrituras ou não, talvez você já se questionou desse Salmo, fazer essa conexão que ela aparentemente é um tanto quanto estranha. Ele está falando aqui sobre como é bom, né, como é glorioso, né, como é agradável que os irmãos vivam em união. Se a gente buscasse apenas esse versículo, parece que ele é mais fácil de entender sem ler o versículo 2 e o versículo 3. O versículo 2 começa a tratar sobre um homem chamado Arão, que muitos vão reconhecer aqui como a figura sacerdotal de Arão. Já vou falar um pouco mais sobre isso. E no versículo 3 vai falar sobre uma característica geográfica lá da região de Israel, né, do Oriente Médio. E talvez a gente não consiga no primeiro momento conectar essas questões, mas basicamente, irmãos, no verso 1 existe um destacamento do salmista trazendo aí um cântico. Isso aqui é um cântico de peregrinação. Então o povo de Israel, nos seus movimentos, sejam aí nos movimentos durante o deserto, os movimentos na saída do exílio, nos movimentos para a celebração de festas da nação de Israel, eles cultivavam o hábito de levantar cânticos, músicas ao Senhor, nesses movimentos de peregrinação. E esse era um salmo de peregrinação, que foi escrito ali, composto, para que acompanhassem esses movimentos, essas marchas do povo de Israel. E aqui ele está celebrando a unidade. Olha como é bom, como é agradável que os irmãos convivam em união, que os irmãos vivam em unidade. Isso aqui é muito poderoso. A palavra de Deus fala ali da ação divina para formar esse povo de Israel, da mesma maneira como a palavra de Deus destaca para nós a ação do Espírito Santo para formar agora a igreja, a comunidade daqueles que creem em Cristo. Comunidade essa, convenhamos, que é composta de pessoas imperfeitas. Amém, irmãos? Imperfeitas. E que o nosso ponto de convergência em meio às imperfeições é a perfeição de Cristo. Se nós estamos aqui, mesmo tendo histórias tão distintas, mesmo tendo opiniões diversas, mesmo tendo posicionamentos distintos, se existe algo que nos une, se existe algo que nos converge para o mesmo interesse, é Cristo Jesus, a obra de Cristo. O Cristo morto, ressurreto, o Espírito Santo derramado sobre as nossas vidas, que é o que nos une, que é o que traz a razão de nós vivermos como comunidade. E a palavra de Deus, como eu disse na introdução, ela mostra para nós um caminho excessivamente comunitário, coletivo. Não nos é opcional viver essa fé de maneira individualista, ensimesmado, ilhado dos outros, ainda que haja de fato risco nos relacionamentos, ainda que se expor às relações seja algo que muitas das vezes vai nos custar muito. A Bíblia, ela é provocativa nesse sentido. Ela nos impulsiona, nos inspira a nos aproximarmos, a nos abrirmos. E numa comunidade que tem pessoas mais extrovertidas, outros mais introspectos, há lugar para todo mundo. Fato é que é uma comunidade de pessoas imperfeitas. É um local onde você não precisa cultivar um nível moral de completa perfeição para que você possa fazer parte. A comunidade chamada igreja, ela não requer que você tenha uma ultra habilidade resultadista para que você seja aceito. Não, a comunidade de Cristo, ela é composta de pessoas que são imperfeitas e que reconhecem as suas vulnerabilidades,
que reconhece as suas imperfeições, e que o que nos motiva a seguirmos nesse risco relacional é único e exclusivamente Cristo Jesus. O salmista aqui busca trazer para nós a beleza que há na unidade, e a importância de que os movimentos que nós venhamos a realizar em vida sejam feitos no coletivo, no comunitário. No verso 2, no verso 3, o que acontece são ilustrações vinculadas à beleza da unidade. Se no verso 1, o salmista está deixando muito claro o motivo daquele canto, olha quão bom, quão agradável é que os irmãos vivem em unidade. No verso 2 agora ele vai trazer a figura de um representante, repete comigo, representante. É a figura de Arão, para quem não está contextualizado. Arão, parente imediato de Moisés, porta-voz de Moisés também. Ele ali é o grande sacerdote, é a grande figura sacerdotal ali do Antigo Testamento. É da descendência de Arão que toda a linhagem sacerdotal era feita. Nós estamos num contexto de igreja, e na nova aliança, todos nós somos sacerdotes, amém, irmãos? Todo aquele que crê, seja homem ou mulher, é sacerdote, é possível de se relacionar com Deus, de se apresentar diante de Deus. Cristo Jesus nos deu essa habilitação, essa autorização, mas no Antigo Testamento não era assim, e nós tínhamos uma figura de representatividade, e essa figura de representatividade chamava-se Arão, e Arão era quem realizava as cerimônias religiosas, ele era o responsável pela apresentação de sacrifícios, ele era o responsável, vamos trazer assim, numa linguagem mais acessível, o responsável pelo culto, ele era o protagonista ali das operações religiosas, e ele era, como a gente repetiu agora há pouco, um representante. E aqui o salmista, ele vai trazer a figura de um representante, para falar sobre a atuação da presença de Deus sobre todo um povo. Ele vai dizer da seguinte maneira, verso 2, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão até a orla de suas vestes. Este sacerdote Arão, quando realizava ali os atos cerimoniais, ele utilizava vestes sacerdotais, vestes que foram muito bem descritas no livro de Êxodo, há todo um detalhamento sobre o que ele deveria colocar na cabeça, sobre a estola sacerdotal, a vestimenta dele. E no ato de ungir-se, no ato em que Arão vier a ser untado, o que acontece é que esse óleo era derramado sobre a cabeça, descia sobre as vestes e atingia a orla das suas vestes. Nas vestes deste sacerdote Arão, ele tinha ali 12 pedras, e essas 12 pedras apontavam para cada uma das 12 tribos de Israel. A comunidade de Israel era composta, ou melhor dizendo, dividida em 12 tribos, 12 ramificações ali da história de Israel, a partir dos filhos ali, né? E o que acontece, irmãos, é que aquela unção sendo derramada sobre a figura de um representante, alcançando as suas vestes sacerdotais até a orla, isso significa o fluxo da bênção, o fluxo da presença de Deus. O salmista aqui é habilidoso em pegar uma representação de uma cerimônia religiosa que evidencia que é um representante perante Deus, que é uma bênção derramada que alcança todas as tribos, para falar da beleza da unidade. Então o verso 2 ele está o quê? Intensificando a beleza da unidade. Os Salmos é um livro carregado de poesia, e a poesia dá cor, irmãos, a poesia traz para nós sentimento, não é assim? E é isso, é essa a intenção do autor, tornar mais bela a mensagem da unidade, exaltar a beleza que há de se viver em comunidade. No verso 3 que nós teremos aqui, agora é uma tipificação geográfica, então ele vai citar aqui o Hermon, e o Hermon era um dos montes mais altos, mais de 3 mil metros quadrados, ou 3 metros de altura, e Sião, ele era ali um dos mais baixos. Então, no Monte Hermon, você tinha ali um processo de resfriamento, onde se juntava gelo, neve, e quando havia o degelo dessa montanha, aquilo que era gelo no Hermon começava a descer e a irrigar os montes de Sião. Então essa figura de prosperidade, de florescimento, de fertilidade, certo? Essa figura de bênção é vinculada também à figura da unidade. Então o autor vai dizer, é como no verso 2, e novamente é como no verso 3. Então ele está falando da unidade e traz duas tipificações, uma de ato religioso, de cerimônia religiosa, e outra olhando para a geografia de Israel.
e demonstrando, pegando aquilo que há de maravilhoso, no ato do derramamento de unção sobre um sacerdote, no ato do degelo ali de um monte, provocando irrigação, florescimento, prosperidade. Ele vai olhar para essas bênçãos e vai dizer: a unidade é como isso. Viver em unidade é tão maravilhoso quanto esse óleo que aponta para a presença de Deus, que alcança todas as tribos. Viver em unidade, termos os nossos movimentos aqui comunitários, é tão belo, é tão glorioso, que se assemelha à admiração que nós temos do degelo do irmão que alcança e irriga o Sião. Isso é poesia, irmãos, amém? Então ele está exaltando. É óbvio, nós devemos conectar isso com a nossa realidade. Irmãos, mais uma vez, é possível de perceber o tanto que a palavra de Deus exalta os movimentos relacionais à formação da igreja. Edificai-vos uns aos outros, instruí-vos uns aos outros, servi-vos uns aos outros, ensinai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros. São tantas expressões uns aos outros nas cartas apostólicas, que nós vamos perceber que é responsabilidade nossa de ir em direção uns dos outros. Amém, irmãos? Me lembro de um autor que eu gosto muito, chamado Dietrich Bonhoeffer, em um dos seus livros, falando que a comunhão, irmãos, é uma dádiva do Senhor. A comunhão, a possibilidade de você ter um relacionamento com alguém, a possibilidade de você convergir no mesmo interesse de adoração com alguém, a possibilidade de você olhar para o lado e dizer: eu tenho uma igreja, eu tenho uma família de fé. O Dietrich vai dizer: isto é uma dádiva de Deus. Ele vai pontuar que a comunhão não é um direito nosso, e nem conquista nossa. Ele evidencia em um dos seus livros, especialmente Vida em Comunhão, que cultivar, comungar com pessoas, com irmãos, é algo tão belo, e que depende da graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, nós não conseguiríamos manter a nossa harmonia. Por quê, irmãos? Porque estamos constantemente buscando ter as nossas expectativas correspondidas. Amém? Faz parte da experiência humana. Não estou dizendo aqui que nós vamos anular as nossas expectativas em vida. Todo mundo tem as suas expectativas. E a igreja é esse local onde nós passamos a organizar melhor as disposições do coração, onde as expectativas humanas agora dão lugar à perspectiva divina. A igreja é esse local onde nós abrimos mão de sermos sedentos por expectativas correspondidas, para aprender de Deus qual é a perspectiva dele para nós. Amém, irmãos? E o que sustenta a comunhão, o que sustenta a comunidade, é exclusivamente a graça do Senhor. Esse autor pontua: se não fosse a graça de Deus, nós não conseguiríamos viver em unidade, nós não conseguiríamos cultivar harmonia. Precisamos disso. E esse autor ainda vai um pouco mais além, e chega a dizer: é importante que nós tenhamos frustrações nos relacionamentos. Você vai lendo isso e até fica: peraí, como assim? E ele continua: é importante que você passe por experiência de frustração, que isso vai gerar amadurecimento em você. E é na frustração que nós reconhecemos. A frustração é um momento onde nós devemos nos lembrar: sem a graça de Deus, eu sou incapaz de manter comunhão com meu irmão. Quando temos expectativas frustradas por outros, eu sei que o nosso primeiro sentimento é a repulsa, é a revolta, é o sentimento de injustiça, porque a expectativa que foi alimentada não foi correspondida, seja no nível de amizade, seja no nível relacional mais profundo, seja na relação de líder e liderado, pastor e ovelha e pastor. Se a igreja for o aglomerado de expectativas a serem supridas, então esse certamente é o pior dos lugares para se frequentar. Igreja é o local onde nós aprendemos que tudo bem termos as nossas expectativas humanas, mas que acima disso, nós devemos buscar a perspectiva divina, a maneira de ver a vida segundo os olhos de Cristo, a maneira de ver o próximo com os olhos de Cristo, a maneira de valorizar a comunidade com os olhos de Cristo, o reconhecimento de que a comunidade, a comunhão, a harmonia, a vivência, a experiência comunitária só é possível por conta da graça de Deus. Ainda quando a frustração chegar, porque ela acontece, irmãos, ela acontece, sim ou não? Quando ela chegar, o que Bonhoeffer defende, e eu acho interessante o lugar de fala de Bonhoeffer, é alguém que foi perseguido pelo regime nazista. Em um dos seus livros, ele vai falar sobre discipulado, dessa busca, devoção particular,
nas situações onde você tem você e você perante o Senhor. Esse autor vai exaltar a beleza da unidade, a importância de sermos a resposta da oração de Cristo em João 17. Senhor, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Igreja não é um local onde nós agora buscamos apenas sermos saciados nas nossas expectativas individuais. Igreja é um local onde nós aprendemos a renunciar às nossas expectativas, a abrir mão dos nossos próprios interesses para conhecer um interesse maior e mais belo, sublime, a vontade de Deus para as nossas vidas. E tudo isso, e nisso tudo opera a graça do Senhor. Somos completamente dependentes da graça de Deus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Vai lá para Mateus, capítulo 28 agora. Mateus capítulo 28, nós vamos ler aí o verso 19 e 20, é um texto muitíssimo conhecido, e agora nós vamos começar a falar da missão da igreja, do que é o ser igreja, e com isso respondemos por que é tão importante estar na igreja. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então, Mateus 28, verso 19 diz da seguinte maneira: portanto, ide, em algumas versões, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu vou pedir para deixar no verso 19 primeiro, pode deixar na tela, a gente vai trabalhar um pouquinho aqui, cada aspecto desta convocação. Então a cena aqui, para quem não está contextualizado, é o momento onde Jesus já foi ressurreto. Jesus agora está no diálogo com 11 de seus discípulos, e ele está realizando aquilo que é chamado de grande comissão, ou grande comissionamento, ou a santa convocação. Eu já quero aqui descartar qualquer possibilidade de se entender esse texto como sendo exclusivo para os apóstolos daquele tempo. Amém, irmãos? E como alguns, de maneira equivocada, tentaram defender que esse texto ele é exclusivamente para líderes ministeriais da igreja. Ele é apenas para pastores, que seriam análogos à figura dos 11 apóstolos. Irmãos, o texto não nos permite isso, amém? Muito pelo contrário, nós vamos perceber no livro de Atos, que há ali uma intensidade do Espírito sendo espalhado por meio da boca de todo mundo, e não exclusivamente por meio dos apóstolos. Amém, irmãos? Então, em hipótese alguma, tá? Esse texto é para toda a igreja. Essa missão divina é para toda a igreja. Seja você uma pessoa nova na fé, seja você uma pessoa de muitos anos na fé, esse texto, ele de tempos em tempos deve ocupar o local na sua meditação. E aqui o texto vai dizer, portanto, ide, façam discípulos. Eu não quero perder tempo aqui explicando a construção verbal do grego, mas basicamente o ide aqui, ele está nesse sentido imperativo de convocação, porque ele está reforçando a ação central desse texto. E a ação central desse texto é fazer discípulos. O ide é o chamamento que dá centralidade e potência para a missão central desse texto. E a missão central desse texto é fazer discípulos. Repete comigo, fazer discípulos. Muito bem. Na sequência, ele vai dizer da seguinte maneira: batizando-os, e no próximo, ensinando-os. Repete comigo, batizando-os e ensinando-os. Isso são particípios modais. Então basicamente Jesus está convocando, dizendo assim, há uma missão a ser feita, fazer discípulos. Ele reforça, ele endossa, ele intensifica esse chamamento. Ide, é uma convocação que não nos dá opção alguma. Não é pense a respeito, é vá. Não é considere a possibilidade, é vá, porque não há como se realizar esse processo de discipulado se não houver essa intencionalidade, a absorção de que é uma convocação, um chamamento. Ide, amém, irmãos? Ide, façam discípulos. E aí vem os particípios modais. Como é que isso é feito? De que maneira que nós realizamos essa missão de fazer discípulos? E o texto vai dizer para nós, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Próximo, verso 20.
ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei a vocês. Se a gente pudesse resumir os modos pelos quais nós cumpriremos a missão de Deus para nós enquanto igreja, isso vai envolver, eu já vou utilizar essa expressão, a cooperação no processo de uma pessoa ser batizada no corpo de Cristo, porque convenhamos, batizar efetivamente no corpo místico de Jesus, apenas a Trindade é capaz de fazê-lo, amém, irmãos? Mas há uma responsabilidade nossa nesse processo, de que sejam batizados. E aí aqui de maneira mais clara, ensinando o quê? A obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E aí, nós vamos trabalhar mais isso, mas presta atenção nessa última sentença. E eu, Jesus Cristo, estarei sempre com vocês. Diga assim, Ele está comigo. Amém. Então percebe que o grifo autoral de Jesus, Ele entrega a missão, Ele diz de que maneira a missão deve ser desenvolvida, mas sabendo da nossa rapidez, da nossa tolice, em construir para nós altares dos nossos próprios méritos, ou talvez ancorados na força dos nossos próprios braços, nós não conseguimos ir muito distantes, nós cansamos rápido, nós desmotivamos muito rápido, sim ou não, irmãos? E essa sentença final é importantíssima para o que significa ser igreja, e para o que significa cumprir a missão de ser igreja. Eu estarei sempre com vocês. No cumprimento da missão divina, irmãos, você não está sozinho, e você não a cumpre na força do seu próprio braço. Essa última sentença é um lembrete, irmãos, se mantenha vulnerável, porque sem a presença de Deus você não vai para lugar nenhum, porque sem a presença de Deus você não cumpre a missão de Deus, porque sem a missão de Deus, ainda que cumprindo ou buscando cumprir em nome dEle, se você se esquecer da presença fiel do Senhor, você rapidamente se fadiga, você rapidamente se frustra. Quando a expectativa não é correspondida, rapidamente você se abate. Mas quando nós nos lembramos de que essa missão é para Ele, é por Ele, é por causa dEle, é motivada por Ele, e que Ele faz parte da missão, isso nos renova, isso nos inspira, e nós passamos a operar de maneira superior às frustrações que existem, que compõem a vida humana. A gente passa a transitar em um cenário muito mais glorioso, de cumprimento de chamado, de reconhecimento de que estamos fazendo parte dessa grande obra de Deus, amém, irmãos? Então esse texto ele é poderosíssimo, ele traz para nós que existe uma missão, ele deixa claro para nós que essa missão é fazer discípulos, que ela envolve movimento, deixa claro para nós também de que maneira que esse processo acontece, e deixa claro de que nós não estamos sozinhos, Ele está conosco, irmão, amém? No cumprimento da missão, a minha mente, o meu coração deve ser lembrado, deve ser fortificado na certeza de que Ele é fiel, irmão. Ele é fiel. Eu creio que hoje à noite é uma noite onde a sua fé será renovada, onde a sua coragem de anunciar a Cristo, de fazer discípulos, será algo revigorado pelo Senhor, amém? Nós precisamos estar expostos a isso. Então o texto é muito claro, nós devemos fazer discípulos. Eu fiz essa ressalva acerca do batizar, porque efetivamente quem batiza, assim como efetivamente quem salva, é o Senhor, irmãos, amém? Então, quando ele deixa para nós aqui, batizando-os, não significa que a autoria e a efetivação do batismo enquanto sacramento é realizado por nós, no sentido espiritual. Espiritualmente, quem insere, estabelece, efetiva no corpo misterioso e espiritual de Jesus, é o Senhor, amém, irmãos? Mas qual é a nossa responsabilidade no batismo? Se nós quem batizamos, o batismo, irmãos, deve ser compreendido como uma incursão no corpo. A nossa parte como família de fé envolve o acolhimento, o abraço, o cuidado, o anúncio do Evangelho. A nossa participação para que pessoas sejam enxertadas na videira, é dar conhecimento, notoriedade para essas pessoas de que a videira é real, irmão. Amém? Outro ponto importante, não há Cristo sem corpo. Não se vive a fé cristã olhando para o cabeça e tentando ignorar o corpo. A mesma obra da cruz que desobstruiu o caminho que te separava de Deus, é a mesma obra da cruz que desobstruiu o caminho que te leva ao próximo.
Talvez hoje você se veja desanimado. Talvez hoje você se questione sobre a importância dos seus atos de serviço. Talvez a sua percepção de cuidado e discipulado esteja hoje toda desorientada. Mas eu quero te lembrar que não existe fé cristã que se olha para o cabeça e se esquece do corpo. É cabeça e corpo, irmãos, amém? É um pacote só. Então, a nossa parcela de atuação no processo do batizado não é de efetivar no corpo místico de Jesus, ora, somente a Trindade é capaz de efetivar. Mas o nosso papel é do anúncio, é do abraço, é do acolhimento, é de trazer as pessoas. Enquanto que o ensino é a responsabilidade nossa de ensinar de maneira cristocêntrica, apontar para as pessoas. Qual é esse caminho? Eu quero citar aqui um autor chamado Michael Gorin, um dos autores que mais tem livros dentro do campo da missiologia. Ele fala muito sobre o senso missional. E o Gorin entende o discipulado como parte do Missio Dei, ou da missão de Deus, em que o discípulo é moldado para viver intencionalmente dentro da narrativa bíblica, como membro ativo da comunidade da igreja. Então o discipulado, na ótica de Gorin, não é apenas instrução ou atividade, mas o processo de formar a identidade de discípulo enquanto seguidor de Cristo dentro da missão do reino. Seguindo, o Gorin, juntamente com outro autor chamado Craig Bartholomew, eles vão destacar que o discipulado inclui o desenvolvimento de uma cosmovisão, uma visão de mundo. Assim, discipular alguém envolve ajudar a pessoa a enxergar sua vida inserida no grande relato bíblico que atravessa toda a Escritura. O que significa isso? O processo de fazer discípulos é um processo tão glorioso e tão maravilhoso que vai nos permitir se enxergar dentro de uma narrativa divina. Presta atenção aqui, irmãos. Até que você conheça Jesus, a sua vida ou a compreensão da complexidade de vida se resume ao teu começo e fim. E quando nós passamos a conhecer ao Senhor, nós vamos perceber que sim, a nossa biografia tem valor, que sim, a nossa história deve ser valorizada, mas que também essa história nossa, ela está inserida em uma história maior, em um drama divino, que revela a sua bondade, o seu poder, o seu amor insistente por nós. Nós passamos a compreender que os nossos interesses não norteiam o nosso começo e fim. Irmão, você faz parte de uma narrativa maior. Eu sei que existem frustrações que doem demais. Eu sei que existem fases da vida que parece que é o fim de tudo. Mas eu quero te dizer que na exposição às Escrituras, ao conhecer o Evangelho de Cristo, você vai tomar consciência de que você está inserido em uma história maior. Que o começo e fim dessa história não está resumido à tua história, mas existe um começo antes do seu começo, e existe um fim antes daquilo que você chama de fim. Isso é Cristo Jesus sustentando toda a história. Amém, irmãos? Não somos os protagonistas, Ele é o protagonista, mas não devemos nos esquecer. Seria petulância demais resumir a experiência humana apenas às nossas próprias histórias. E a igreja é esse local, onde essas histórias distintas se acumulam, se abraçam com o mesmo ponto de convergência, Cristo Jesus, irmão. Vir aos domingos é o momento onde nós refrescamos a memória, onde nós refletimos uma vez mais, de que a segunda-feira não resume a sua existência, de que a terça, quarta, quinta, sexta e sábado não resume a sua existência. Por quê? Porque estamos inseridos em uma narrativa maior, em uma história mais gloriosa, a história do grande e poderoso Deus. Amém, irmãos? E aí então chegamos, agora esmiuçando um pouco mais, o que seria então discipulado? O que seria de maneira muito simples discipulado, irmãos? E existe uma questão que é importante para nós. Eu até citei aqui agora há pouco o livro do Dietrich Bonhoeffer, tanto Vida em Comunhão quanto Discipulado. Nesse livro, Discipulado, do Bonhoeffer, ele vai defender que discipulado é seguir a Jesus. Então vamos repetir comigo, diga assim: discipulado é seguir a Jesus. E ele está coberto de razão. Amém? Discipular de maneira muito objetiva é seguir a Jesus. Há um outro autor agora contemporâneo nosso, chamado Mark Dever, pastor de uma igreja americana, esqueci agora, se não me engano, em Washington. E esse autor escreveu um livro também de nome Discipulado. Só que nesse livro, ele vai trabalhar que discipulado é ajudar outros a seguirem Jesus. E essa definição também está corretíssima, irmão. Amém? Então nós estamos diante de uma palavra
que embora ela tenha o mesmo som, a mesma fonética, a mesma entonação, se escreva do mesmo jeito, ela tem duas aplicações. E biblicamente é assim que nós devemos absorver o que é discipulado. Então discipulado é tanto seguir a Jesus, diga seguir a Jesus, quanto ajudar outros a seguirem Jesus, diga ajudar outros a seguirem Jesus. De maneira muito clara é isso. Me utilizando agora das palavras do pastor Jonas Madureira, ele vai dizer da seguinte maneira: discipulado é seguir a Jesus e ajudar pessoas a seguirem a Jesus. Agora atenção, todos os cristãos são discípulos de Jesus. Amém, irmãos? Porque seguimos, buscamos e portanto devem seguir a Jesus. Se eu me declaro de Cristo, então significa agora que minha vida será a partir de decisões que vão buscar segui-lo. Eu anuncio e agora minha vida é moldada por atos de obediência, não para se obter uma recompensa material, mas especialmente porque a graça me impulsiona a obedecê-lo, seguir a Ele. Amém, irmãos? Ser um discípulo de Jesus. Todos os cristãos receberam uma mesma ordem: façam discípulos. Olha para cá, todos aqui, quantos aqui creem em Cristo? Muito bem, um discípulo de Cristo. Se você busca Jesus, você é um discípulo de Jesus. E todo aquele que crê em Jesus foi chamado para fazer discípulos também. Amém, irmãos? Então, nas palavras do Jonas Madureira, para você ajudar uma pessoa a seguir Jesus, você primeiro precisa seguir Jesus. Só que ninguém segue a Jesus sem antes ser ajudado a seguir Jesus. Amém, irmãos? Então são conceitos que se retroalimentam. Por quê? Porque para o cumprimento da missão divina é necessário um corpo, é necessário uma comunidade, onde você, sendo exposto à palavra, podendo provar de diversas interações que a fé cristã proporciona para você, você agora tem um caminho de seguir a Jesus. Às vezes as propostas não são tão pessoalizadas. Ora, se você, por exemplo, participa de um curso bíblico, você hoje aqui, sentado nessa cadeira, eu não vou ter a possibilidade de sentar contigo, tirar as suas dúvidas, eu não vou conseguir sentar e te ouvir até o final do culto. Então nós poderíamos dizer que ainda que nós estejamos no momento de comunidade, de toque, de olhares, ainda assim, nós não estamos aqui no extremo da intimidade e da pessoalidade, concorda comigo? No entanto, a cada ensino que é exposto aqui aos domingos, isso coopera para que a sua visão de mundo seja aperfeiçoada segundo a ótica de Cristo, sim ou não, irmãos? As mensagens aqui confrontam a sua velha maneira de viver, a mensagem aqui apresenta Cristo e uma nova plataforma de vida para a sua vida. Então isso está cooperando para que você seja o quê? Um discípulo de Jesus, amém, irmãos? Então nós poderíamos dizer que em certo nível, o próprio culto de domingo é um momento de discipulado. Nós poderíamos dizer que um curso bíblico, em certa medida, é sim um discipulado. O que não exclui também as relações pormenorizadas. A questão, irmãos, é que existe o que eu chamo de imaginário social, brasileiro, evangélico, acerca do que é discipulado. Eu já quero deixar muito claro isso, porque se tornou uma ideia quase que uníssona acerca do que é discipulado. Criou-se a ideia de que discipulado é uma plataforma alternativa aos programas de igreja. Criou-se a ideia de que discipulado é a estratégia de crescimento das igrejas. E não, irmão, não é. Discipulado nada mais é que a convivência que coopera para que sejamos como Cristo. Discipulado não é um método, não é um programa, não é uma alternativa às demais programações. Discipulado é a própria vida cristã, irmão. Amém? Em momentos que vão envolver a tua busca individual, o seguir a Jesus enquanto discípulo, em outras, sendo ajudado, em outras, ajudando outros. Amém, irmãos? E o alvo final, utilizando as palavras de Paulo em Gálatas capítulo 4, versos 18 e 19, ele vai dizer: olha, eu tenho dores de parto ao ver Cristo sendo formado em vós. Significa que em meio à comunidade, em meio ao serviço, às dedicações, às entregas, aos ensinos, a mistura dos relacionamentos, tudo isso coopera para que nós sejamos dia após dia, semana após semana, mais parecidos com Cristo Jesus. E sobre isso a igreja não é sobre um quê, a igreja é sobre um quem.
um quem revelado, um Cristo que é visto, um Cristo que é notado, um Cristo que é percebido, irmãos. Amém? E o Espírito Santo opera profundamente e poderosamente no cumprimento dessa missão. Eu quero que você abra sua Bíblia agora em Marcos capítulo 3, verso 13. Marcos capítulo 3, verso 13, vai dizer da seguinte maneira: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. E escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, vírgula, e os enviasse a pregar. Olha para cá um instantinho. É possível perceber que aqueles que haviam sido identificados como seguidores de Jesus, eles tanto desfrutavam do relacionamento com Jesus, eles conviviam. Amém, irmãos? Estamos falando do discipulado agora aqui no âmbito de ajudar outros a seguirem a Jesus, amém? Então nesse âmbito de ajudar outros, Jesus os ajudava a se parecerem com Ele mesmo. E Ele fazia, Ele cumpria essa missão estando com eles. Aqui na Édenes, desde o primeiro dia de fundação dessa igreja, em 1º de julho de 2018, muito breve, faremos 7 anos, amém? Desde o dia 1, na verdade até antes do dia 1, nas reuniões, enquanto nós estávamos gerando o início dessa visão, nós sempre carregamos uma sentença conosco: o relacionamento vem antes das tarefas, amém? Até que nós sejamos maduros, para que nós possamos nos relacionar servindo, e servir nos relacionando, amém? O que eu quero dizer, irmãos, é que o serviço cristão, se prestar a servir a obra de Cristo, também compõe o cenário de ser um discípulo de Jesus. É muito comum, mais uma vez, no imaginário brasileiro evangélico, essa separação entre serviço, voluntário, obreiro, o nome que você quiser dar, e discipulado, porque adotam o discipulado como um programa alternativo, e o serviço como se fosse outra área. E Jesus demonstra para nós que a formação de um discípulo se dá na relação, tal qual no serviço. Irmãos, quantos aqui já não amadureceram, foram edificados, foram forjados em meio a cenários de serviço aqui na igreja? Amém? O serviço nos ajuda a lidar com os impulsos da nossa carne. Ontem nós tivemos uma festa maravilhosa, e pessoas que trabalharam o dia inteiro, e que por responsabilidade de palavra estavam aqui de manhã, mesmo cansadas. Ou seja, um âmbito de serviço que fez com que a pessoa tivesse que renunciar seu desejo de dormir até o meio-dia, amém? Para estar aqui. E isso nos educa, isso é importante, isso edifica a nossa fé. Você está aqui, meu irmão? Quantas das vezes você em um cenário de serviço, eu posso citar hoje, irmãos, para honrar a irmã, quantas das vezes você chegou por aquela porta, em um dia como esse, um som tocando, uma boa noite, irmãos, carregado de alegria. Sabe, talvez você não foi percebido por ninguém, nem na mesa da sua família, mas quando você chega aqui à noite, você tem uma irmã voluntária, dizendo: boa noite, que bom que você veio. Nós não podemos tratar esse serviço como algo comum, ela não está preenchendo um espaço, irmãos. Aquilo ali é um discípulo de Cristo, anunciando o reino, acolhendo pessoas, amém? Quantos aqui, irmãos, já não foram afetados por diversas ações? Seja arrumando uma cadeira, seja limpando, seja nas atividades sociais. O que eu quero te dizer, irmãos, não separe o serviço do discipulado, porque em meio ao serviço nós somos formados semelhantes a Cristo. Assim foi com Cristo, assim foi com os discípulos, amém, irmãos? Então o cenário do serviço também é um momento onde nós estamos sendo formatados à semelhança de Cristo, onde nós estamos sendo inspirados por atitudes de pessoas compromissadas, onde nós estamos aprendendo a mortificar a nossa carne, por conta do compromisso, por conta da responsabilidade, amém, irmãos? Igreja viva, igreja saudável e eficaz, é uma igreja onde cada um quer colocar a mão no que está acontecendo. Em que sentido isso? De que é glorioso pertencer à obra de Deus. Como quem diz: eu estou aqui, eu quero ser parecido com Cristo, então eu não quero sentar aqui aos domingos e ficar apenas consumindo e avaliando. Eu quero me envolver, eu quero me expor, porque o alvo é ser como Jesus.
E Jesus se expôs, Jesus tocou, Jesus participou, Jesus sangrou. Não cabe à fé cristã uma posição meramente de consumo, de expectativa, de avaliação. E nós somos rápidos a assumirmos essa posição, de apenas olhar para o que falta, e não enxergar a beleza da unidade, e não enxergar a beleza das renúncias, para que Cristo seja visto, irmão. Relacionar e servir está dentro desse âmbito. Então, irmãos, de maneira muito clara, o discipulado é seguir a Jesus e também ajudar outros a seguir a Jesus. Para essa porção final da mensagem, eu quero pedir ajuda agora, aqui da projeção, que eu vou apresentar para vocês algumas perguntas com algumas respostas. E eu acredito que isso vai trazer uma orientação para nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Está saindo lá. Tranquilo. Vai chegar, aleluia. Amém? Então, eu vou colocar aqui alguns slides caprichado de design, como vocês já estão acostumados, amém? Então você olha para essa arte maravilhosa, aí você não pode alimentar a expectativa do que vem a seguir, amém, irmão? Mas aí eu acredito que vai ser muito elucidativo, esclarecedor para a nossa comunidade, para a nossa vivência enquanto igreja. Certo aí? Mas está aí, né? Amém. Então, eu vou lendo aqui para você, já para a gente ganhando tempo, né? Aleluia. A primeira coisa, a primeira pergunta, de maneira óbvia e clara, é como fazemos discípulos na igreja Édenes? Aí, ó, na hora que eu falei, irmão, mesmo, vai aparecer de novo, aleluia, lá. Então, como fazemos discípulos na igreja Édenes? Percebe que é uma resposta muito abrangente, por meio do ensino bíblico, da oração, nos relacionamentos em diversos níveis e cenários, servindo, na devoção, e aqui lê-se devoção individual, amém? Então, como que nós fazemos discípulos aqui na igreja Édenes? Qual é a cultura da igreja Édenes em relação a fazer discípulos? Por meio do ensino bíblico, da oração, nos relacionamentos, diversos níveis e cenários, servindo e na devoção. Próximo slide. Onde o discipulado acontece? Como que ele acontece? E aqui eu vou utilizar de uma nomenclatura, que você já viu ali, informal, e no próximo slide vai estar formal, mas presta atenção, essa nomenclatura não é um conceito bíblico, ok? Você não vai encontrar isso formal e informal, e também não é um conteúdo teológico, é apenas para a gente entender a separação do que a gente está dizendo, amém, irmão? Só isso, nada demais. Então, de maneira informal, a gente poderia dizer que envolve a formação de um discípulo por meio de situações que talvez não vão existir aquele tipo de proximidade pormenorizada, mais intimista, amém? Então, os cultos é uma maneira de discipular pessoas? Sim, a palavra sendo exposta, o seu coração diante da presença, você aprendendo a seguir Jesus. A devoção individual, você na sua casa, no seu tempo de meditação, lendo, orando ao Senhor, no tempo que você tem ali diário, aquele momento de devoção individual, é a sua busca diária, que vai lhe ajudar a seguir Jesus, e seguir Jesus é discipulado, amém, irmãos? Seguindo, Escola Letos, como exemplo de um curso bíblico, convenhamos, irmãos, uma sala de aula com 100 alunos, talvez não seja um ambiente mais pessoal, não é um ambiente onde você vai abrir, rasgar o seu coração, é um momento de educação, é um momento de instrução, amém? E nesse momento, o que está acontecendo? Pessoas, à medida que o ensino vai sendo exposto, elas progressivamente vão passando a refletir, tomar decisões diferentes, vão começar a construir dentro delas toda uma fundamentação, elas vão começar a se parecer com Jesus, amém, irmãos? Então a gente poderia dizer que também é um discipulado. Voluntariado, citei aqui várias situações, irmãos, servir na igreja, eu faço mais uma vez, 7 domingos atrás, ou 6, eu fiz uma chamada aqui sobre servir na igreja, dezenas de pessoas responderam, eu continuo fazendo essa chamada. Se você congrega nessa igreja, isso é uma coisa, quem pertence, por que pertence, quer fazer parte do que está sendo feito, amém? Não se procure, pode me procurar qualquer um, eu quero participar, eu quero ajudar de alguma maneira, que seja a maneira mais simples, não interessa. Eu me lembro, irmãos,
de algo que aconteceu há mais ou menos 2 anos. Me veio agora esse exemplo, eu faço questão de compartilhar. Na Universidade de Asbury, nos Estados Unidos, houve um grande avivamento, né? Talvez aí na última década, o grande avivamento de um derramamento do Espírito, muito específico, que durou algumas semanas nessa universidade teológica chamada Asbury. E o que acontece nessa cidade? Assim, importante destacar, né? Que esse avivamento fugiu das características que todo mundo imagina que é o avivamento. Esse avivamento não foi caracterizado por dons, esse avivamento não foi caracterizado por profecia, esse avivamento não foi caracterizado por barulho, esse avivamento não foi caracterizado nem por música, esse avivamento foi caracterizado por arrependimento e quebrantamento. Amém, irmãos? Então, não podemos diminuir a ideia de avivamento quanto a barulhos e outras operações. O que importa no avivamento é Cristo ser percebido, amém? E ali em Asbury foi o que aconteceu. Sabe o que aconteceu também lá, irmãos? É de Asbury a cadeira de teologia de um dos principais teólogos da atualidade, teólogo do Novo Testamento chamado Craig Keener, teólogo respeitadíssimo em qualquer escola teológica. E durante essa semana de avivamento, ele buscando fazer parte do que estava acontecendo, irmãos, mesmo sendo a cadeira principal de ensino, ele se tornou o recepcionista. Aí o pessoal até brinca e chama ele de o porteiro do avivamento, amém? Ele ficava na porta recebendo as pessoas, reconhecendo que havia algo particular do Espírito que estava acontecendo por meio da juventude, e ele não queria ficar de fora, e ele ficou na porta apenas recebendo as pessoas, apenas no bom sentido. O que ele estava, irmãos? Porque pertence, participa. Porque pertence, não consegue não cooperar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Próximo slide. Ainda onde o discipulado acontece. Aí vamos falar do ambiente formal. Soma, irmãos, soma. Seja muito sincero, quantos aqui já ouviram essa seguinte frase nessa igreja? Nós somos uma igreja relacional. Levanta a mão. Amém. É muito natural se ouvir isso, a gente fala sobre isso. É uma das nossas principais bandeiras. E ao longo desses 7 anos, ao longo das cidades que nós já plantamos igrejas, eu consigo constatar que nós vivemos uma cultura relacional. Agora deixa eu dizer uma coisa. Quem está dentro de um pequeno grupo da nossa igreja consegue tangibilizar essa cultura relacional de uma maneira muito mais profunda e efetiva do que quem não está. Amém, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa. Pequeno grupo para nós não é estratégia de crescimento. Nós não temos os mais de 90 pequenos grupos espalhados na cidade, porque nós queremos agora crescer a igreja. Não, nós queremos cuidar de quem Deus nos confiou e aprove a Ele dar o crescimento para nós. Então, o pequeno grupo para nós não é estratégia, não é meio para um fim. O pequeno grupo é cuidar da igreja, ponto. E é justamente no pequeno grupo, irmãos, que você prova desse discipulado mais pessoalizado. É onde você consegue levar suas dúvidas, é onde você consegue trazer para a mesa questionamentos, é onde você consegue ter ali, vamos dizer, os seus anseios ouvidos, percebidos. Amém, irmãos? É importante que você participe. Participar de pequeno grupo é importante para a sua vida na formação de discipulado. E por que eu estou sendo tão taxativo, irmão? Sabe por quê? Porque às vezes você é uma pessoa que vem aos cultos, participa de um soma, serve na igreja, mas chega na conclusão: bom, eu não estou sendo discipulado, porque eu não tenho ninguém pegando na minha mão e talvez ali participando de tudo da minha vida em cada processo decisório. É o peso do imaginário evangélico brasileiro sobre todos nós, na ideia, na ânsia de que para se sentir discipulado eu preciso de um método alternativo. Participar já não é suficiente, estar em um pequeno grupo, tendo ali os seus questionamentos ouvidos, percebidos, respondidos, já não é suficiente. Participar com as mãos na obra já não é suficiente. Eu preciso de algo mais. Por quê? Porque criou-se a ideia de que discipulado é resolução de problema. Irmãos, dizer uma coisa: caminhar com Jesus e ter um discipulador não é a garantia de que você vai ter problemas resolvidos. Na verdade, seguir a Jesus é a certeza de que o problema foi resolvido. Qual o problema? Do pecado, da separação de Deus. Amém? Da condenação que te afastava, da morte eterna que era esperada para você. Esse problema, esse sim foi resolvido, graças a Deus. Agora existem questões e circunstâncias, irmãos, que não é por meio de métodos alternativos que você vai resolvê-lo. Amém? Então muitas pessoas às vezes acabam cultivando uma rota de insaciabilidade, nada satisfaz. Mesmo tendo pessoas que estão ali, mesmo tendo pessoas que estão estendendo a mão, mesmo participando, ouvindo, recebendo, aprendendo, até reconhecendo todas essas coisas. Ah não, mas tem algo que está faltando. E geralmente esse algo faltando está vinculado a uma imagem que hierarquicamente
teria mais poder, mais conhecimento para resolver o problema que me aflige. Isso não é o viver em comunidade, irmãos. Eu ainda citei aqui relações pormenorizadas, por quê? Da mesma maneira como esse discipulado formal é visto, meu irmão, presta atenção aqui, o Soma é um ambiente de discipulado, quem entendeu, diga amém. Porque é um ambiente onde você aprende a palavra, você toca nas pessoas, é pequeno de maneira intencional, proposital, porque sendo pequeno, você vai cultivando um ambiente mais seguro para você se expressar, amém, irmãos? Agora é possível também que outras derivações aconteçam. É possível que um líder de Soma identifique, puxa, tal irmão aqui vai precisar de uma caminhada distinta, eu vou focar um pouco mais nesse irmão por alguns meses. Eu louvo a Deus, irmãos, por pessoas na minha vida, que em algumas etapas, pegaram na minha mão, e tiveram que me ajudar de uma maneira mais cadenciada e detalhada, quem está entendendo? Mas isso não significa que isso vai acontecer sempre, que é uma obrigatoriedade. Eu tenho que reconhecer os processos que me ajudam a ser um discípulo de Cristo, amém, igreja? Então é possível sim que um pastor, um líder, um irmão, não precisa ser líder nem pastor, queira caminhar com uma pessoa por meio de uma situação diferente das plataformas que a igreja já apresenta. Isso é totalmente lícito, isso é totalmente honesto, amém? O que não significa que discipulado seja exclusivamente isso, que discipulado seja um método alternativo e tudo ou mais é apenas programação para encher linguiça. Amém, irmãos? Graças a Deus. Próximo. Quem pode discipular? Todos. Todo aquele que está em Cristo Jesus. Não é necessário uma estrutura hierárquica, isto é, não está restrito à relação líder e liderado. Não está, irmãos. Embora, evidentemente, seja mais comum que isso aconteça, não está restrito. Isso aqui é a frase do Gustavo. O discipulado se desdobra entre irmãos, uns aos outros, juntos em uma jornada progressiva de ser semelhante a Cristo. Amém, irmãos? Isso é a comunidade, vivências, experiências. Nós vamos nos ajudando. Próximo. De quem é o discípulo? Fala bem forte. Não foi convicção. De quem é o discípulo? De Cristo, irmão. Porque você tem um negócio que eu penso que parece inofensivo, mas é extremamente problemático. Essa cultura, mais uma vez, no imaginário evangélico brasileiro, de dizer, meu discípulo. O discípulo é de Cristo. Amém, irmãos? Nós cooperamos para que um discípulo seja formado à semelhança de Cristo. Amém? Então, essa cultura de eu sou discipulador, ele é o meu discípulo, isso é problemático. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Então nós formamos discípulos para Jesus. 1 Pedro capítulo 5 vai dizer o quê? Pastoreiem ou cuidem do rebanho de Deus, irmãos. O rebanho tem Senhor, o rebanho tem dono, e o rebanho tem pai, e não é nenhum de nós, é exclusivamente Cristo Jesus, o Supremo Pastor. Amém? Muito bem. Próximo. Quem precisa ser discipulado? Todos. Eu preciso ser discipulado. Eu estou no meu caminho de discipulado. Todos precisamos de discipulado. Por isso a necessidade de viver como igreja. Por isso a importância da sua constância naquilo que a igreja que você congrega propicia. Porque é nas operações da igreja que nós temos a possibilidade de termos esse processo de formação contínua à semelhança de Jesus. Amém, irmãos? Próximo. No que consiste o discipulado? Seguir a Jesus e ajudar outros a seguirem a Jesus. Simples. Próximo. O que compõe o discipulado? Quais são os ingredientes? Palavra, acolhimento, cuidado, feedback e oração. Próximo. Qual a finalidade, o telos, a razão de existir do discipulado? Cristo ser formado em vós, utilizando as palavras do apóstolo Paulo. Próximo. Estamos acabando. O que não é discipulado, né? Tão importante saber o que é, importante saber o que não é, né? O que é? Discipulado não é um programa de crescimento. Dá um amém bem forte, vai. Discipulado não é um método alternativo às programações da igreja. E esse aqui você vai dar um amém bem forte também. Discipulado não é controle. Amém, irmãos? Discipulado não é controle. Discipulado coopera para que você amadureça, não para que você fique dependente de uma outra pessoa. Discipulado canaliza, centraliza a pessoa de Cristo e a sua dependência a Cristo. Amém, irmãos?
precisamos uns dos outros, mas dependemos exclusivamente de Cristo Jesus. Próximo. Quais as marcas de uma cultura de discipulado saudável? Isso aqui é uma reflexão do pastor Renato, fantástica. Então, marcas de uma cultura saudável. Primeiro, ativo. O que significa isso? Partindo da busca pessoal, seguir a Jesus, e intencional em ajudar outros a seguirem Jesus. Amém, irmãos? Então essa posição de ficar com o braço cruzado, e só olhando para o que falta, só olhando e questionando a carência, etc. Isso, na verdade, é um sinal de alerta. Porque aquele que segue a Jesus reconhece que precisa de ajuda para seguir Jesus. E aquele que segue a Jesus compreende que faz parte do processo de seguir a Jesus, ajudar outros a seguirem Jesus. Amém, irmãos? Então, uma marca, atividade, o ativo. Segundo, orgânico, não programático, metodológico. Fluir espontâneo, inspiracional na vida devocional, assim como na relação uns com os outros. Organicidade, espontaneidade, baseado em inspiração, nunca em manipulação. Terceiro, sem débitos, eliminando pressões e dívidas relacionais. De forma simples, irmãos que estão buscando a Cristo pessoalmente, se ajudam mutuamente durante o convívio comunitário. Que beleza, né, irmão? Amém? Que fantástico. Último slide. E agora, quanto à percepção de ser discipulado? Porque talvez você chegou nesse momento da mensagem. Talvez você chegou aqui convencido, não sou. Aí agora você já está, talvez eu seja. Né? E é importante que você faça algumas perguntas. Eu tenho sido exposto à palavra? Ora, se a palavra quer dizer que existe ensino acerca do que Cristo ensinou. E é por meio do ensino do que Cristo ensinou que nós podemos nos tornar discípulos. Amém? Eu estou sendo exposto à palavra. Segundo, eu tenho provado de algum tipo de comunhão, algum nível de comunhão. Eu estou vindo aos domingos. Eu sirvo, eu estou conectado, eu vou num soma. Eu consigo provar dos afetos, do contato da comunidade. Você precisa perguntar isso. Ser honesto com você. Terceiro, eu tenho a quem recorrer. Seja no dia bom para celebrar algo, ou seja no dia ruim para lamentar algo, para chorar algo. Você tem a quem recorrer? Pastor, eu não tenho ninguém a recorrer. Então, meu irmão, nos procure que a gente vai conectar você. Para que você possa provar do ambiente de família. Amém? Porque assim como eu, você precisa de ajuda para ser discípulo de Jesus. Amém, irmãos? Eu tenho quem ore por mim. Irmãos, que maravilha é saber que pessoas oram por você. É ou não é, irmãos? Olha, eu fico constrangido em amor, irmãos. Quando chega para mim mensagem dizendo, pastor, oramos por você. Eu fico constrangido, desmontado, irmãos. Eu falo, meu Deus do céu, a pessoa separou um tempo da vida dela, e tempo hoje é precioso, para orar por mim, pela minha família. Meu Deus do céu, irmão. Eu me sinto sinto um bebê no colo do pai, sendo amado. Falando, meu Deus, eu não mereço um trem desse. Como é bom ser lembrado em oração. Amém, irmãos? Então se pergunte isso. Percepção de ser discipulado. Amém? Então, deixa eu ouvir. Eita Jesus, 3 minutos para dar 8 horas. Aleluia. Então assim, o nosso alvo hoje era trazer para vocês clareza. Para que não haja débito, irmãos. Para que você não se mova pelas carências. E para que você compreenda qual é o conceito bíblico do que é ser um discípulo. Quem segue Jesus e quem ajuda outros a seguirem a Jesus. Amém? É natural que você busque ajuda de pessoas mais amadurecidas na fé. É evidente que esse vai ser o fluxo mais comum. Procurar os pastores, nós estamos aqui para isso. Procurar os líderes, eles estão aí para isso. Amém, irmãos? Mas é importante a gente se ater, não apenas à experiência, mas é o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia traz para nós é que esse processo de formação de discipulado, ele é algo excessivamente comunitário, está no seio da comunidade. Como é bom ser igreja, irmãos. Então que nós possamos nos lembrar todos os dias da grande beleza das relações, da dádiva da comunhão, porque é pelo sangue de Jesus que hoje um corpo foi formado. Nós somos igreja. Amém? Quantos foram abençoados, dão glória a Deus aí bem forte do seu lugar.